Essa história não é minha. Foi contada por um amigo próximo em 2012. Quando meu amigo tinha 13 anos, ele e sua família possuíam uma pequena fazenda no meio de uma reserva indígena, cercada por uma comunidade de nativos. Numa noite de julho, durante um encontro familiar, eles se reuniram ao redor de uma fogueira num dos campos atrás da casa e contavam histórias da sua herança e lendas passadas de geração em geração. Meu amigo, que chamaremos de João, acabou indo dormir com alguns primos. João não estava dormindo há muito tempo quando ouviu uma confusão no celeiro. Ele ouviu os cavalos gritando, em pânico, chutando as paredes dos currais. Ele abriu a porta do trailer e olhou em direção ao celeiro, vendo seu pai e tios correndo para lá, armas em punho. Eles gritaram para os meninos permanecerem no trailer com as portas fechadas. Antes da família chegar ao celeiro, o barulho parou, e quando entraram, não houve som de tiros. João e seus primos esperaram pela janela por alguns minutos, e quando os adultos saíram do celeiro, falavam baixo e com vozes graves entre si. Eles fecharam e trancaram a porta do celeiro e patrulharam o terreno até o amanhecer. João lembra de vê-los circulando a propriedade por um tempo antes de finalmente adormecer. Seu pai ficou muito distante nos dias seguintes e recusou-se a deixar João entrar no celeiro ou contar o que exatamente aconteceu. Sendo um jovem de 13 anos, com o passar dos dias, João esqueceu o incidente, mesmo que a maior parte da sua família tenha ficado na fazenda mais tempo do que pretendiam. Na semana seguinte, depois que a família foi embora e o celeiro foi reaberto, notavelmente sem os cavalos, João começou a notar uma figura escura que ficava na beira da propriedade, bem onde as cercas terminavam, olhando silenciosamente para a fazenda. Uma vez, ele se aproximou o suficiente da figura com binóculos para perceber que usava trajes indígenas como os de um xamã ou curandeiro. Ele nunca teve vontade de se aproximar mais para ver melhor. Contou aos pais sobre isso, mas eles sempre o silenciavam imediatamente e diziam para ignorar completamente. Depois de um tempo, porém, tornou-se difícil ignorar, pois a figura começou a aparecer mais perto da casa, dentro da cerca, sempre olhando para a casa. João nunca a viu chegando ou indo embora, sempre apenas parada, imóvel. A família não falava sobre isso, mas João percebia que todos tinham aquilo em mente. Todos estavam nervosos, irritáveis e pareciam à beira do pânico. Seu pai se isolou da família após um curto período e quase nunca saía do quarto. Pouco tempo depois, João começou a ter pesadelos horríveis. Em cada um deles, era brutalmente despedaçado enquanto ainda estava vivo, incapaz de se defender. Uma vez ele acordou de um desses pesadelos, convencido de que a figura escura estava parada do lado de fora de sua janela, olhando para dentro. Seus irmãos também admitiram ter pesadelos, então foram ao quarto do pai para conversar com ele. João se lembrou do olhar de desesperança nos olhos de seu pai. Pela primeira vez, ele reconheceu a figura. Disse-lhes que a coisa queria que eles tivessem medo, mas se todos juntos a ignorassem, ela iria embora. Naquela noite, João acordou e viu que seus irmãos já estavam acordados, sentados na cama, encarando a porta do quarto. João ouviu um rosnado baixo vindo de trás da porta e então, lentamente, quase imperceptivelmente, a porta se abriu. Pela porta, vinda da escuridão, apareceu a ponta de um focinho, depois uma boca com fileiras de dentes afiados. Não estava perto do chão como um animal normal,
mas bem mais alto, talvez na altura do ombro de um homem. João se enfiou debaixo das cobertas, tentando ignorar, mas seus irmãos continuavam olhando. Mais tarde, eles lhe contaram que uma fera semelhante a um lobo ou um coiote entrou no quarto sobre as patas traseiras, olhando para cada uma das camas. O irmão mais novo de João gritou e, quando o fez, a coisa pareceu cair para trás, como se estivesse dobrando ao meio, mas de qualquer forma, pousou sobre as patas e correu porta afora. João ouviu o disparo da arma de seu pai, tão perto que seus dentes chocalharam. Havia o som da porta da frente sendo arrombada e algo correndo pelo gramado. E então houve apenas silêncio. João e seus irmãos estavam chorando quando o pai deles voltou. Ele os reuniu e disse que todos iriam para a casa do tio deles por um tempo. Eles nunca conseguiram arrancar dele uma explicação sobre o que ele viu naquela noite. Ficaram na casa do tio por algumas semanas. E durante esse tempo, o pai de João convidou homens navajo para irem à fazenda e realizarem rituais de banimento para evitar que a criatura retornasse. João e sua família eventualmente voltaram para a fazenda, mas demorou um tempo até ele se sentir confortável lá novamente. A criatura demoníaca nunca mais voltou. Seu pai finalmente o chamou para conversar e contou que o que eles e os tios tinham visto no celeiro e o que entrou na casa deles naquela noite era uma criatura conhecida como Skinwalker. Ele disse que os Skinwalkers faziam parte da cultura deles e, apesar de serem puramente maus, não havia necessidade de viver com medo se escolhessem viver como pessoas boas e não temessem a criatura, ela nunca mais voltaria. É muito importante ter em mente que João nunca deveria ter me contado essa história. Os nativos levam as lendas dos Skinwalkers muito a sério, e falar sobre eles de qualquer forma é praticamente atraí-los para você. Muitos de vocês podem não acreditar nessa história, e tudo bem. Definitivamente, prefiro viver em um mundo onde essas coisas não existem. Mas tenho que enfatizar o respeito que tenho pelo meu amigo. Eu o conheço muito bem e confio nele, e para ele falar abertamente sobre essa experiência, foi preciso muita coragem. Acho que se eu tivesse uma mensagem final, seria respeitar realmente a cultura nativa. Eles têm essa quase mágica grandeza sobre eles. Enfrentaram genocídio, tiveram suas terras arrancadas deles e ainda estão por aqui, mantendo sua cultura e religião muito próximos deles e levando vidas incrivelmente espirituais. Pessoalmente, acho que isso merece muito respeito.